Oi pessoal, aqui quem fala é Nubia Gonçalves do canal Império da Mente. Vamos de história, que essa história é babado. Me pediram, mas eu esperei um tempinho, sabe? Ia dar muito na cara da gente. Essa história é o que vocês me pediram sobre incesto. Quase. É um quase incesto. O que aconteceu? Mas para quem chegou agora, seja bem-vindo ao canal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, que a gente vai dando uns spoilers de vez em quando sobre algumas histórias, e as histórias são reais. Deixa eu contar uma coisa. Por que eu vou contar isso agora? Gente, só agora, depois que essa história já aconteceu, de fato, e eu me senti mais confortável em contar, porque, gente, não foi fácil. Eu visualizar o que eu vi e a pessoa que quase foi abusada pelo próprio irmão. Quase, não aconteceu. Mas foi por muito pouco. Foi isso aqui, a história. Porque eu tinha gravado, né? Mas eu falo pra vocês que quem manda aqui no canal é a minha amadíssima Rubra, né? Ela não deixou. Tive que regravar o vídeo de novo, né? Ela não gostou, ela falou assim, grava direito. Ô, Rubras, podia dar um tempo. Vocês acham que eu consigo mandar? Vai vendo, vai vendo. Ela que manda, tá? E a gente só obedece. Vamos à história. Vamos lá. Essa pessoa, ela estava tendo conflitos com a família, com a sua mãe. E aí, ela estava com um conflito extremamente sério com a mãe e tal. E aí, preferiu ir para casa do irmão que mora longe. Tá aí tudo bem. E aí, o que aconteceu? Uma certa noite, ela começou a ter assim, uma sensação estranha, peso, e aí ela começou a ter umas coisas meio estranhas. O que era para ter sido feito nessa história? Ela toma medicamento, né, devido aos transtornos que ela teve durante sua vida inteira, infelizmente. Traumas, muitos traumas. Não posso contar porque é muito pesada essa história. E aí o que aconteceu? Nesse dia, ela estava na casa desse irmão e ele é usuário de droga. Ele é usuário de droga. O que acontece? Ela entrou meio que em surto. E nesse surto, ele viu, ele não sabia o que fazer e ele estava usando os parangolé dele lá. Ele vai e me entrega o cigarro para a irmã, em surto. Gente, uma pessoa que está em surto por causa do medicamento e a pessoa vai me dar uma droga dessa, eu não estou escutando nada, eu estou contando a história. E aí você vai e me dá uma coisa dessa para uma pessoa que não pode de forma nenhuma. Aí o que aconteceu? Ela só deu uma tragada. Foi o suficiente para ela não lembrar de mais nada. Mais nada mesmo. E ela falou que ela teve umas visões estranhas. E eu tô do lado de cá e eu... O que eu vou fazer? E sem saber notícia, sumiu. Eu falei assim, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa. E a dona Rubra, né? É, que fica me enchendo o saco aqui. Não é a dona Rubra ligando comigo pra gravar os vídeos quando ela gosta. É ela que manda, tá? Aí ela falou assim, faz isso. Faz isso. Eu, tá bom. Nós obedece, né? Não é doida? Gente, sem brincadeira nenhuma. A vela mostrou o que estava acontecendo. Eu fiquei em surto. Falei assim, gente, não é possível eu vou fazer isso com ela. A vela mostra, eu vou falar pra vocês o que eu vi na cera.
e depois eu vou contar o que ela me contou, que ela conseguiu lembrar. E aí, na vela que eu vi, na base da vela preta, um casal no sofá, ela desacordada, isso que eu vi. Minha boca, essa parte dela de cima, presa, as mãos, como se tivesse algo atando ela, mas não estava atando, não é uma pessoa física. Não é uma pessoa física. Porque não tinha mais ninguém. Tava 2 adultos só. E um pequeno que tava lá. Ou seja, não tinha mais pessoas. O total é esses 3. Eu vi isso na vela, eu fiquei assim. Aí eu só fiquei assustada, né? Aí eu, não é possível, não acredito que ele fez isso. E a vela mostrava exatamente isso. Um quase entre irmãos. Sabe o que aconteceu? Que isso não ocorreu? Eu falo que Deus é Pai. Esse dia eu entrei em surtos. Eu tô entendendo que você vê a história acontecendo e você tá impossibilitado. O que eu vou fazer? O que me resta agora é a espiritualidade. E ela falou assim, faça isso, isso, isso. Gente, e essa vela acesa. Na hora que eu vi a cera, eu caí dura. Sabe quem foi o anjo da guarda para não cometer o ato libidinoso contra a própria irmã? Porque ele estava usado, né? Vou usar esse termo para vocês entenderem o que é. E ela estava em surto, ela não estava lembrando de coisa com coisa, porque ela tinha tomado um remédio e ela estava em surto e ele não sabendo como lidar com a irmã e deu um negócio que não era para dar, né? Ela ficou variando nas memórias. Gente, eu fiquei puta do outro lado. Fiquei muito brava. Nossa senhora, fiquei muito brava. E aí, na hora que foi pra cima, né, o filho dessa pessoa impediu. Uma criança impediu que o próprio sangue dessa mulher a violasse. E foi por um triz que isso não aconteceu. E eu tô aqui do outro lado de cá, pulando dessa altura. Brava. O que eu faço? Como é que eu vou chegar lá? E eu tô aqui. Falei assim, gente, o que eu vou fazer com essa história? E eu só rezando. Não me restava outra opção. Não tinha como eu ir lá. Não tinha endereço. Não lembrava do endereço do lugar. Falei assim, droga, o que eu vou fazer? É esperar, né? A espiritualidade. E aí, eu vi a vela. Falei assim, meu Deus. Eu fiquei branca. Eu fiquei estarrecida com o que a vela estava contando. Aí eu fui conversar com a pessoa, né? Ela foi me contou. Isso já aconteceu há um tempo. Quando a pessoa me contou, aí eu só fiquei assim. Falei assim, filha, uma coisa. A vela me mostrou exatamente o que você está me contando. Eu falei pra ela, a cera da vela foi tão real, mas tão real, que eu fiquei em choque. Eu fiquei totalmente em choque com o que eu vi. A cera da vela mostrou exatamente o que ela estava me contando. E aí, só não sabia da parte final, né? Porque eu fiquei preocupada. Eu tava louca do outro lado de cá, não sabia o que estava acontecendo. Desesperada, sem saber o que está acontecendo. E pensando só, o que esse cara vai fazer? Jesus amado. E eu tô aqui preocupada. Quando essa pessoa foi falar comigo e ela me contou o que aconteceu, eu fiz assim, ufa, mas eu pensei que eu tinha feito.
Porque a vela me mostrou exatamente o ato que ele ia fazer isso com a própria irmã. Quem salvou a mãe? O próprio filho, que pulou pra cima e falou assim: minha mãe não, você não vai fazer isso com minha mãe não. Uma criança foi que salvou essa mãe, porque ela estava em surto, gente. A pessoa não pode usar esse tipo de coisa. E ele se aproveitou porque não estava brincando, sabe? Há muito tempo, sabia que era mulher, né? E ele aproveitou disso para poder abocanhar, né? Quem tirou ele do prumo foi o próprio Silvio. Quase incesto. Salvo pelo filho da menina. Que aí ele saiu da loucura do que ele estava abusado, né? Vocês entenderam, né? E aí conseguiu salvar essa menina. Se isso tivesse acontecido, gente, só de imaginar ela já se sentiu um nojo, imagine se isso tivesse acontecido. Ela falou que ela morre de nojo. Aí quando a gente fala, né, que esse caso que eu tô contando para vocês é que a pessoa ela estava fora de si. Uma pessoa que teve vários traumas já de infância, dentre outros traumas que foram pesados. Não dá para contar totalmente aqui porque é complicado de contar essa história. Eu fragmentei as histórias dessa pessoa porque é muito difícil de contar. É pesado para se contar. É repugnante, na verdade. E aí, depois de um bom tempo, eu resolvi contar essa história. Quase incesto. Salvo pelo filho dessa mãe. Esse rapaz, essa criança salvou a mãe por ser violada. E essa é a história de hoje. Aí quando a gente fala que as pessoas que são vítimas, elas se sentem sujas, porque essa pessoa, ela estava em surto, ela estava precisando ser acolhida e não destoar da sua consciência para ser abusada. Foi isso que aconteceu. E essa é a história de hoje, pessoal. Eu fiquei de contar a história, mas é isso. Eu não contei antes, porque esperando passar um tempo, porque essa história é muito pesada. Até pra gente que contar é complicado, ela imagina a pessoa saber disso. E imaginar que o seu próprio sangue faria isso. E é isso. As histórias de violência contra nós, mulheres e crianças, é por aquele que deveria te proteger e te guardar. Não se aproveitar de uma ausência de solidez mental. E aí você dá uma mão uma vez só e você está totalmente destoada de si, a pessoa tentou se aproveitar. Aí depois a gente olha e fala assim, mas é parente, tem que levar. Era para ele proteger e não para tentar abusar dela. Não é a primeira vez. Só que essa conseguiu parar a tempo antes que ele tentasse de novo a violá-la. Essa é a história de hoje, pessoal. Até mais e